Pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Que vigília poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a oportunidade ao pastor Alex. Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu consultei o Espírito Santo para ver o que ele queria falar através de mim aos vossos corações. E ele falou comigo sobre o habitar da luz. A luz, quem é a luz? Jesus Cristo. Então nós vamos falar aqui hoje sobre a habitação da luz de Cristo em nossos corações. E como texto base, eu peço aos irmãos que abram em Isaías capítulo 9. Aleluia. Isaías, profeta Isaías. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero falar um pouco sobre este livro de Isaías. Ele é interessante para nós hoje, porque ele vai falar daquele que nós anseiamos, daquele que nós temos fome, daquele que nós temos sede, que é Jesus Cristo. Ele é conhecido como o profeta messiânico. Ele é conhecido como aquele que vai mostrar como vai ser a obra da redenção. Em Isaías, nós vemos situações em que nós podemos trazer hoje para nós sobre a obra da salvação, sobre a soteriologia. Glória a Deus. O capítulo 9 vai dizer assim, a partir do versículo 1. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria, e eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Verso de número 5. Em verdade, toda bota de guerreiro usada no combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e a justiça. Deixa agora e para sempre o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com tudo isso se realize. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós vemos aqui em Isaías uma gloriosa promessa. A promessa que nasceria o nosso Salvador. A promessa que nasceria aquele que traria e trouxe a nossa esperança eterna. Ele trouxe a vida eterna, a alegria eterna. Aleluia. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje é que a gente possa entender que essa luz, para que ela continue a brilhar, ela precisa do quê? De uma condução elétrica. Qual é essa condução? É a intimidade com Deus.
se a gente busca a intimidade com o Senhor Jesus, a luz vai permanecer acesa. Aleluia! A gente vê no versículo de número 1 que vai dizer assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos os que estavam desesperançados. A gente vê o povo de Israel, o povo que vivia, vamos dizer, em ondulação, alguns não conhecem essa expressão, vivia indo para distante de Deus e voltando. Mas a situação que Isaías vai assumir aqui, expressando esperança, expressando a justiça de Deus, ele vai falar que o povo estava aprofundado em idolatria, o povo estava em completa escuridão, o povo estava praticando pecado, o povo não enxergava para onde estava andando, para onde estava indo, não tinha noção, estavam tão angustiados que não tinham noção o que estavam fazendo de permanecer distante de Deus. E a gente compreende melhor a situação daquele povo no verso 21 e 22 do capítulo 8, que vai falar que aqueles que estavam desesperançados e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados que, olhando fixamente para os céus, blasfemarão contra o seu rei e o seu Deus. Em seguida, volverão seus olhos para a terra e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão. E todos estes serão lançados para dentro das densas trevas. Eu estou norteando estes dois versículos porque Isaías, no capítulo 8, está demonstrando a advertência e a promessa para aquele povo. Mas eu norteei esses versículos que ele demonstra muito bem a situação, a escuridão que aquele povo estava. E a gente olha para a situação que o nosso mundo está passando. Um mundo onde a imoralidade está se tentando fazer algo normal, aonde a ideologia de gênero ou coisas do tipo estão tentando tornar normal. Mas nós, como a Igreja de Cristo, não vamos permitir que essas coisas aconteçam, porque nós permanecemos em Cristo e manifestamos a sua luz. Então, aonde tem luz, as trevas não permanecem. Aleluia! Glória a Deus! E é interessante que ele vai falar, Isaías vai expressar para aquele povo e nos ensina aqui hoje sobre a luz da esperança. O povo de Israel estava em total pecado e longe de Deus. Então, ele anuncia sobre a esperança, a salvação, a revelação. Porque o nosso tema é sobre luz, porque o que a luz traz a nós é a revelação. Porque quando estamos no escuro, não conseguimos enxergar, não conseguimos entender, mas quando a luz se acende, a gente consegue ver, a gente consegue entender. Então Jesus está te chamando para um relacionamento aonde você consegue ver o caminho que é Jesus, aonde você consegue entender, conhecer Jesus Cristo, porque Ele é o centro do Evangelho. A gente vê no versículo 1 ainda, falando dele, que ele vai falar da terra que foi humilhada, da Galileia dos gentios. Eu olho aqui este versículo e vejo que ele fala da terra do norte de Israel, que era a primeira a ser atacada. Então, o que aquele povo pensava quando estava distante de Deus? Quando a Assíria vinha atacar, eles eram os primeiros a serem atacados. Imaginem a aflição que estava aquele povo. Imaginem a situação que estava aquele povo. Uma aflição inexplicável. Mas a gente olha, ainda falando sobre a luz, em João 8,12, Jesus vai dizer diante dos judeus, diante de um povo que estava escutando ele vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida.
Aleluia! Então, o que a gente entende é que se nós andarmos com essa luz, vamos entender para onde vamos. Mas se andarmos longe dessa luz, não saberemos aonde estamos indo. Ou seja, se nós andamos fora de Cristo, não imaginamos a ira de Deus que cairá sobre nós. Aleluia! Aqui vai ser revelado a luz que mostra a salvação, esperança e redenção, provando ser o Filho e o próprio Deus. Aonde você deve se perguntar: o que nós temos a ver com este capítulo? O que nós temos a ver com o que Jesus declara no versículo 12 de João, capítulo 8? O que nós temos a ver? Quem é esse Jesus que tanto falam? Quem é essa luz do mundo que tanto citam? Este é o Cordeiro de Deus. Este é aquele que se colocou em nosso lugar no madeiro. Ele tomou a nossa condenação e nos deu vida. Ele tomou o nosso lugar e nos deu vida. Por quê? Para quê? Para que fosse reconstruída a intimidade com a sua maravilhosa presença. A gente vê já no versículo 2, que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aqui nós vemos a seguinte questão: a luz já brilhava, a luz já estava acesa, que é Jesus. A diferença é que o povo estava cego pelo seu pecado, o povo estava cego pela sua idolatria, mas eles conseguiram ver a luz que brilha e brilha eternamente. Então, da morte, eles vão para a vida. Então, lembramos de Efésios 2, onde vai falar que estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Mas nós fomos vivificados por Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está nos ensinando aqui é que aquele povo estava morto. O que o morto faz? Nada. Ele não anda, ele não ouve, ele não enxerga, ele não sabe para onde vai. Ele está morto, o corpo está morto. Mas ele diz: ele nos vivificou, resplandeceu a luz. Nós estamos vivos hoje por causa de Cristo. A nossa vida espiritual, a nossa vida terrena é por causa de Cristo, é por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele vem e muda tudo. E por isso ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega a Deus se não for por ele. Então, quando olhamos para ele, ele diz: venham e vivam de verdade. Porque essa vida que nós vivemos longe dele não é uma vida, é uma superficialidade, é algo falso, é uma morte diária, mas em Cristo nós temos vida eterna hoje. Você tem que glorificar o nome de Jesus por causa disso, porque a vida eterna já está se manifestando em você hoje. Aleluia! Nós vemos o capítulo 6 de Isaías, que ensina sobre o seu chamado, fala sobre o seu chamado. E ele fala para Deus: eis-me aqui, enviai-me. E é interessante a gente pensar sobre esta frase, porque se a luz de Cristo habita em nós, nós estamos dispostos a servir. Nós estamos dispostos a manifestar esta luz. Nós amamos servir a obra de Deus. Nós amamos estar aqui neste ambiente espiritual, nesse momento onde o centro é Jesus, onde o centro é o Cordeiro, onde o centro é o Rei dos Reis. Nós olhamos a importância que tem um presidente, nós olhamos a importância que tem um político, um rei,
Nós achamos tão incrível estar na presença de um rei, de um presidente, nós tiramos fotos, nós queremos postar, etc. Mas você já percebeu que você pode estar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aqui no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ele está lá contigo onde você estiver. Ele está presente porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele permanece em cada um de nós, brilhando uma luz que não se apaga. Mas para que essa luz transborde em nós, nós precisamos do relacionamento com a sua presença, nós precisamos do relacionamento com a sua palavra. Nós precisamos valorizar a presença de Jesus. Não há outro como Ele. Não há outra palavra, não há outro livro que se compare à palavra. Eu não estou dizendo que você não deve buscar conhecimento. Eu não estou dizendo que você não deve buscar outros livros sobre Cristo, sobre outros assuntos, mas não há livro que se escreva ou que vão escrever que se compare à palavra manifestada neste livro. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos no capítulo 7 já a advertência e a promessa de Deus. Ou seja, Isaías mostra que a advertência: arrependei-vos de vossos pecados e voltem à presença de Deus. A promessa é vida eterna, ir para a cidade santa. Esses dias eu estava meditando em um hino da harpa, o 422, que ele fala: eu irei para uma linda cidade. Meus irmãos, que presença, que música. Meus irmãos, quando eu escutei esse hino da harpa, eu já tenho uma semana que eu estou escutando só ele, porque é o nosso sonho, é o nosso alvo, a linda cidade. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 8, como eu já disse, vai falar sobre a questão da justiça de Deus, do pecado que o povo estava. Mas nós vemos também nos últimos versículos, antes daqueles que nós lemos, que o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. O que eu vejo que, diante da luz, nós precisamos guardar a palavra. O que eu vejo como uma palavra em nosso coração é aquilo que sustenta para que a luz continue acesa, resplandecendo em nós. Então, o que eu entendo aqui é que eu preciso não me guiar pelo meu coração, não me guiar pelas minhas emoções, não me guiar por aquilo que eu acho, mas pela palavra, pela verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Jesus é maravilhoso, Ele está aqui neste ambiente, Ele está falando ao nosso coração. O povo de Israel não tinha essa presença aqui. O povo de Israel estava vazios, escuros, estavam em pecado, estavam em escuridão, estavam em morte. Eles não sabiam mais o que significava esperança. Mas Isaías vai ensinar que existe o processo para que uma luz se acenda. E esse processo se inicia através do arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Não somente no dia em que nós o conhecemos, mas todos os dias nós precisamos nos arrepender. Não porque eu cometi um pecado, porque eu não vivo mais do pecado, mas porque nós somos pecadores, nós precisamos confessar: eu sou um pecador, eu preciso de Deus, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu amor. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós vemos a sua santidade e entendemos o quão miserável nós somos diante dele e o quanto nós precisamos nos arrepender de nossos pecados.
Então a gente consegue perceber, por causa da sua luz brilhando em nossos corações, as consequências do pecado. Nós percebemos quando erramos em poucas coisas, talvez falar uma coisa sem querer para uma pessoa em um momento de uma emoção alta, ou algumas atitudes, mas a luz em nós faz que nós percebamos essas situações, para que nós possamos nos arrepender e não praticar mais esses pecados. E talvez, diante da santidade de Deus, diante dessa luz que nós estamos falando, você olhe para o seu passado e fale: eu não mereço Jesus, eu não mereço essa presença, eu não mereço essa salvação. Não é por merecimento, mas é pela graça de Deus. E Ele diz a nós: o meu propósito é maior do que o seu passado. Então pare de olhar para o que você fez de errado no passado e olhe somente para o dia que você o conheceu, e continue, e permaneça, e persevere na presença de Deus. No verso 3, nós vemos: multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, e se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Aqui, quando ele fala sobre a ceifa, ele está falando sobre a colheita. Para o povo daquele tempo, o momento mais feliz era um momento de festa, era um momento de festejar, de se alegrar quando havia a colheita. E quando Isaías nos expressa isso, o Espírito Santo fala aos nossos corações que a colheita já foi feita lá na cruz. Eu sei que o momento está difícil, eu sei que o momento pode estar complicado, mas a colheita já foi feita lá na cruz. A maior bênção que nós já temos, que nós já recebemos, é Jesus ter se entregado em nosso lugar. Aleluia! É claro que Ele nos abençoa, é claro que Ele provê, é claro que Ele cuida, é claro que Ele cura, mas a maior bênção que nós já recebemos é sermos salvos, é sermos resgatados pelo Seu Filho unigênito, entregue naquela cruz e nos dando vida e vida em abundância. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. O verso 4 vai dizer: porque o jugo que pesava sobre eles, na minha versão, a King James atualizada, vai dizer assim: a canga posta sobre ele, sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor. Tu o despedaçaste como no dia da derrota de Midian. Nós olhamos para a questão do fardo, nós olhamos para essa expressão de Isaías, entendemos que a questão de nós vivemos uma vida santa, buscarmos a sua presença, a responsabilidade. É claro que nós temos o dever de tomar a atitude de permanecer na presença, mas aqui nos expressa que Ele tomou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso erro, todos os nossos pecados, para que nele nós possamos ter vida e vida em abundância, para que nele nós possamos ter relacionamento. E quando nós olhamos para o versículo 4, nós lembramos de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que este capítulo tal que o pastor pregou domingo, onde ele vai dizer no versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E mais adiante ele vai dizer, o meu fardo é leve, e meu jugo é suave.
Ele vai falar para que nós tomamos esse jugo, para que nós tomamos esse fardo, ou seja, o fardo do Evangelho. Mas o peso dele é Ele que nos ajuda a carregar, porque muitas vezes nós buscamos carregar esse peso de levar o Evangelho sozinhos, de sermos cristãos na nossa escola, faculdade, trabalho, em casa. Mas é somente com Ele que nós iremos conseguir. É somente dependente dEle que nós iremos conseguir. Eu sei que você pode estar passando por problemas financeiros, emocionais, psicológicos, problemas de saúde talvez. Mas continue, permaneça, porque Ele continua a brilhar, a luz do mundo continua a brilhar, Ele continua a reinar. Glória a Deus. O que é essa luz em nós? Senão o Espírito Santo, senão o próprio Jesus. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender aonde o Espírito Santo se manifesta. É nas pequenas decisões, nos pequenos momentos. Ele se manifesta através de nós, com a palavra, com o Evangelho, mas Ele também se manifesta com os nossos pensamentos. Porque Spurgeon vai dizer que a nossa maior batalha é a da mente. O nosso maior problema não é o diabo, não é o Satanás, não é a política, não é o mundo, é a nossa mente. O maior problema somos nós mesmos. Por isso nós precisamos depender de Cristo e não da nossa vontade. Nós precisamos depender da palavra e não dos nossos pensamentos. Nós precisamos depender da presença e não do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa satisfação. E através dessa mensagem, a gente precisa compreender que existe uma mensagem em cada um de nós. Jesus vive. Jesus vive e reina. Ele governa sobre todas as coisas. Ele nutre os rios. Ele nutre as árvores, Ele dá vida a cada um de nós, Ele permite que nós possamos respirar, Ele permite que nós possamos ver, Ele permite que nós possamos andar, através dEle tudo existe e subsiste. E o Evangelho fala sobre isso, sobre Ele em nós e através de nós. Sendo essa luz, ela não só mostra esperança, mas diferença, mudança e vida. Essa luz traz a nós uma visão, um entendimento, a alegria, porque quando nós entendemos, quando nós vemos, nós temos alegria. Quando entendemos, temos felicidade. E quando vivemos, temos vida, e vida em abundância. Assim brilha o raio de luz, o sol da justiça brilha em nós, quando nós permanecemos nele. Ele permanece em nós. Aleluia, glória a Deus. E essa luz que ecoará e acabará com toda dor, dúvida, cegueira, desânimo. E assim Ele prepara em nós algo diferente e impactante. E assim precisamos nos render e seguir essa luz que com Ele nós temos essa vida, ou seja, a salvação. No versículo 5 nós vemos sobre a bota do guerreiro, sobre as roupas de um soldado que eram queimadas quando sujas de sangue. Ou seja, ele está falando que nós seremos revestidos pelo poder de Deus. Essa carne pecaminosa não existirá mais, agora será um vaso novo, um vaso restaurado, um vaso transformado pelo poder de Deus.
E nós vemos o verso de número 6, talvez o mais conhecido, que fala: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, ou como na minha versão, o Conselheiro Maravilhoso. Quando nós entendemos sobre a questão de maravilhoso, quer dizer inexplicável. Quando nós entendemos sobre a questão de conselheiro, é sobre aquele que direciona, é aquele que mostra o caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele também vai falar Deus Todo-Poderoso, ou Deus que tem toda a força em outras versões. A gente vê a manifestação da onipotência quando vemos essa frase neste versículo que Isaías nos mostra que a situação que você está passando, Deus é poderoso para resolver. A enfermidade que talvez algum familiar ou alguma pessoa está passando, Ele é poderoso para curar, restaurar, renovar, transformar. Glória a Deus. E Ele é o Pai eterno. Ele é o Pai eterno, ou o Pai da eternidade. E o que Ele nos mostra através disso, é que através de Jesus, através do Cordeiro de Deus, do seu Filho unigênito, através dele, ele nos assina os documentos, nos tornando os seus filhos. Antes éramos criaturas condenadas à sua justiça eterna. Agora nós somos filhos de Deus. E como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: agora somos filhos de Deus, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. E por último, neste versículo ainda, ele vai dizer: o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Você pode passar pela situação que for, o estresse, a raiva, você precisa se lembrar, Ele é o príncipe da paz. Ontem, no serviço, os ônibus, foi um dia um pouco estressante para mim, mas eu lembrei que o príncipe da paz habita em nós. Eu lembrei que o príncipe da paz está comigo. Eu lembrei que o príncipe da paz anda comigo. Então eu me alegrei. Eu não me importei com a situação. Eu não me importei com o que aconteceria depois. Eu só fui para casa adorando, lembrando que Ele é o príncipe, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o poderoso, glorioso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que provê sobre as nossas vidas, Ele é aquele que nos enche, Ele é o nosso Pai, o Pai eterno. Ele está cuidando de cada um de nós e escrevendo um propósito sobre você. No verso 7 nós vemos ele dizer assim: ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. O propósito dele sobre a vida de cada um de nós irá se realizar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que prometeu. Ele vai cumprir, então confie e descanse na presença maravilhosa dele. Por último, ele vai dizer, um pregador muito conhecido, John Wesley, ele vai dizer: busquem a felicidade em Cristo e só nele. Cuidem-se de não se apegar ao pó. Essa terra
não é o destino de vocês. Eu quero finalizar essa mensagem trazendo a vocês o entendimento que nós podemos sonhar, nós podemos projetar as coisas aqui nessa terra, nós podemos conquistar isso e aquilo, mas o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o reino dos céus, o nosso alvo é o céu. Então se alegre, porque o seu alvo não é só aquele sonho que você não realizou, não é aquele relacionamento que não deu certo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Permaneça, persevere e continue na presença de Deus, porque a luz continua a brilhar. Nesse momento, eu quero pedir aos irmãos que fechem seus olhos. Eu quero fazer uma rápida oração. Espírito Santo de Deus, que através dessa mensagem nós possamos entender que a sua luz continua a brilhar, que a sua luz continua a reinar, que a sua luz continua a mostrar o caminho, a verdade e a vida, que a sua luz não é que nos leva a uma fé sem conhecimento, sem o intelectual, mas é uma fé que envolve o intelectual e o espiritual. Que o Senhor venha nos encher cada vez mais a sua luz, que o Senhor venha nos encher do teu poder, do teu Espírito, que o Senhor possa liberar sobre os nossos corações restauração, renovação, o Espírito Santo possa encher cada coração aqui neste momento de alegria, de segurança, de confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, porque Ele está aqui. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está nos transformando todos os dias. Por isso se alegre, confie, adore, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.